Pessoal, nesse vídeo aqui, como ligar o motor de máquina de lavar, eu teve um questionamento aqui, teve acho até mais de um comentário no vídeo a respeito do capacitor. Porque se a gente olhar aqui na imagem, dá a impressão que o capacitor só fica ligado em um lado e que o outro lado não está ligado. Porque essa chavinha, se a gente olhar aqui, essa chavinha ela liga um lado do capacitor na energia aqui e vai para o motor, e o outro parece que fica aberto. Aí parece que está errado a ligação do capacitor, mas na verdade a ligação é dessa forma mesmo, que o capacitor, esse outro lado do capacitor, ele está em série aqui com a bobina interna que liga na fase aqui que vem da energia pelo fio comum. Então esse fio comum ele vai estar tem duas bobinas internas aqui no motor que se comportam dependendo de qual lado aqui que está energizado. Uma se comporta como primária e outra como auxiliar. Se eu inverter, essas bobinas se comportam de maneira diferente. A que era a principal se torna auxiliar e a que era auxiliar se torna a principal. Ok, eu vou mostrar aqui para ficar mais claro como que é internamente o esquema de ligação. Vou fazer mais ou menos resumido para vocês entenderem como que é internamente e como que as bobinas se comportam internamente quando eu ligo de um lado ou outro do capacitor. Eu vou montar o circuito aqui. Eu estou montando aqui a fonte, uma fonte de energia 60 Hz, 127 volts. Aqui eu tenho a chavinha liga e desliga, e eu vou ligar aqui, fazer o esquema como se fosse o motor interno, na parte interna das bobinas. Então tem uma bobina, outro conjunto de bobina, então são dois conjuntos, e aí eu tenho essas duas pontas aqui, final delas interligadas, e elas juntam aqui com o fio comum. Então, só para exemplificar, tem três fios lá no motor, um branco, um amarelo e um vermelho. O branco é o comum, então é esse fio aqui que vai direto para a energia. Depois tem a chavinha, liga e desliga. Eu vou ligar aqui por enquanto sem o capacitor para mostrar para vocês como que funciona, como que fica sem o capacitor. Então eu vou ligar aqui uma saída direto, por exemplo, no amarelo, e o outro direto no vermelho. Veja que o simulador ele já está mostrando aqui que só uma bobina ligou aqui, sem o capacitor. Se eu faço dessa maneira, o motor ele não gira, porque eu não tenho a partida dele. Eu preciso dessa outra bobina também ligada para que ele dê a partida, e aí ele gira no sentido que está selecionado. Se eu inverter aqui, ele passa para outra bobina, ok? Mas sem o capacitor eu não consigo ligar as duas bobinas, eu ligo só uma. Então o que acontece? A gente tem que colocar um capacitor aqui entre o fio amarelo e vermelho. Então quando eu faço isso, o que acontece? Mesmo que eu inverto aqui, as duas bobinas vão funcionar, vão estar interligadas. Eu vou dar pausa aqui, parar, para a gente analisar. Então, se a gente olhar o capacitor aqui, realmente parece que ele está aberto, porque aqui não está ligado a nada, mas ele fecha o circuito aqui, ó. Então o circuito fechou. Esse é um circuito fechado, e aqui por fora, nessa outra bobina também tem outro. Então essa aqui se comporta como a principal e essa como auxiliar, e vai dar o start no motor e fazer ele girar, iniciar o giro do motor. Se eu inverto, esse passa a ser o principal e esse se comporta como auxiliar, mas ele também vai estar ligado através do capacitor aqui, ó.
Então é por isso que tem que ter o capacitor, senão apenas uma bobina vai ficar ligada por vez. E a gente precisa das duas, dos dois conjuntos de bobina. Então é dessa forma que funciona. Por isso que fica parecendo que está sempre um lado e aberto, mas não está, ele está fechado o circuito. O capacitor ele sempre está fechado o circuito, de acordo com a posição da chave. Ok, pessoal?